Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá a todos! Eu gostaria de dar-lhes as boas-vindas à Rádio WLC, onde nos aprofundamos nas Sagradas Escrituras e nos concentramos nas importantes verdades que farão parte dos últimos dias deste mundo. Eu sou seu apresentador Cris Deluca e comigo aqui está o Will Santos. Bem-vindo e obrigado por nos sintonizar. Na WLC, nós preferimos usar o nome pessoal do Criador, que é Yahweh ou Yah. Na verdade, esse nome é usado em todo o Antigo Testamento, mas em nossas traduções modernas, normalmente é apresentado o título genérico Senhor. Onde quer que encontremos o nome Deus no Antigo Testamento, esse corresponde ao título hebraico El ou Elohim, que também se referem ao Pai. E o programa de hoje, Esperança para os Pecadores. Esse homem recebe pecadores. Elohim é, na verdade, o plural de El, pois era assim que os hebreus utilizavam esse nome, a fim de mostrar honra de uma outra perspectiva, colocando qualquer título no plural. E o nome do Salvador é bastante semelhante ao do Pai. Na verdade, você pode ouvir o nome Yahweh em nome do Salvador, que é Yahushua. Às vezes as pessoas abreviam usando Yeshua, e isso também é aceitável como também muito bonito. Yahushua significa a salvação de Yahweh, e é isso o que ele é, que é literalmente a salvação de Yahweh. Talvez nossos ouvintes se lembrem de ter lido vários textos bíblicos que dizem para que invoquemos o nome do Senhor. Mas é um pouco difícil proceder assim quando não sabemos o nome do Pai. O que realmente diz em hebraico é que invoquemos o nome de Yahweh. E há um bom motivo para isso. O nome do Pai vem do verbo hebraico do ser ou do existir, Hayah. É a palavra que Yahweh usou quando ele trouxe o nosso planeta à existência. Haja luz e a luz passou a existir. Haja parte seca, e a parte seca passou a existir. O que é fantástico é que a própria palavra de Yah contém o poder de fazer o que ela diz. Então, quando combinamos o nome divino com o que precisamos ou carecemos, de imediato é nos dada uma promessa a qual podemos reivindicar. É realmente maravilhoso. Você conhece aquele velho hino, Chris? Há poder no sangue? Sim, eu conheço. Há poder no sangue, em seu nome e também em sua palavra. Então, Will, eu ouvi dizer que você tem boas novas para nós hoje? Sim. Eu já estava esperando para compartilhar com você essa mensagem por um bom tempo. E você está pronto? Eu creio que sim. Você tem certeza de que você está pronto? Bem, agora você me deixou preocupado. Você tem certeza que essas são boas novas? São as melhores possíveis. Então, hoje eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso. A boa nova é que você é um pecador. Tudo bem, não era isso que eu esperava que você dissesse, pois eu já sei que sou pecador. No entanto, eu não sei como isso é uma boa nova. Bem, é sobre isso que vamos falar hoje. Por que você não pega a sua Bíblia, Chris, e abre em Lucas, capítulo 15? Leia para nós os 2 primeiros versículos. Ok, já achei. Diz: Aproximava-se de Yahushua todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Esta é a nossa boa nova para hoje. Você é um pecador? Claro que sim, sem dúvidas. Este homem recebe pecadores. Lembre-se, a vida de Yahushua nos mostra o que Yah faria, como ele agiria e o que ele diria se ele fosse um ser humano. Então isso quer dizer que Yahweh recebe pecadores. E se você é um pecador, isso significa que ele o receberá e ponto final. Não há exceções. Isso quer dizer que ele te receberá também.
Essas são sem dúvidas boas novas. Bem, o que é interessante, o que deixamos passar, é que esta é uma declaração de acepção ou exclusão de pessoas. O que você quer dizer com essa declaração? O que eu quero dizer com essa declaração é que Yahweh aceita pecadores, mas tão e somente pecadores. Este é um ponto que realmente não tínhamos percebido antes, e então vamos falar sobre isso. Abra em Romanos, capítulo 6 e leia o versículo 23. O que diz lá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yah é a vida eterna em Cristo Yahushua, nosso Senhor. Agora abra em João 4 e leia o versículo 42. Aqui relata a história da mulher junto ao poço. Yahushua ficou com os samaritanos por 2 dias e muitos deles acreditaram nele e o aceitaram como o Messias. Agora, Chris, leia o que eles disseram à mulher. Ok. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Cristo é o Salvador de quem? É o Salvador do mundo. Yahweh quer que todos sejam salvos e ele proveu a salvação para todos. Portanto, nós tendemos a pensar de uma forma inclusiva de que Cristo morreu por todos, mas ele com certeza não o fez, uma vez que ele morreu apenas pelos pecadores. Bem, sim, mas isso é meio evidente. Ou seja, Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Yah. Então sim, ele morreu por todos, porque todos são pecadores. Ok, mas eu não acho que você esteja entendendo o meu ponto de vista. Deixe-me pensar em outra maneira de te explicar. Obviamente que Yahushua não morreu por seres sem pecados, e estamos falando apenas sobre os seres humanos. Entre os seres humanos, os únicos por quem ele morreu são os pecadores. É verdade, porque todos pecaram e carecem da glória de Yah. Mas eles realmente pecaram? Claro que sim. Os fariseus não pareciam pensar assim. Na verdade, eles tinham muito orgulho do que consideravam sua retidão exemplar. Sim, mas eles não eram tão justos assim. Era mais uma justiça que eles próprios se autoavaliavam. Mas eles se achavam justos e dignos? Sim, com certeza. Então, em outras palavras, eles não achavam que precisavam ser salvos, não é mesmo? Acho que eu estou começando a perceber onde que você está indo com tudo isso. A minha resposta é não. Eles não admitiam ser pecadores ou que precisavam ser salvos. Lembre-se daquela vez. Estou tentando lembrar onde foi, e eles ficaram com tanta raiva de Cristo por sugerir que eles eram pecadores que eles tentaram matá-lo. Você está pensando em João 8, Chris? Sim, talvez. Deixe-me ver. Sim, está aqui, João 8, começando no versículo 31. Diz: Disse, pois, Yahushua aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles sabiam exatamente o que ele estava dizendo naquele momento, mas eles não queriam admitir. Seu orgulho estava os atrapalhando. Certo. Então, ele continua no versículo 34 em diante e diz: Replicou-lhes Yahushua: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso deixou os doidos e quase fora de si. Na verdade, no versículo 59 está escrito: Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Yahushua se ocultou e saiu do templo. Então sim, e agora eu começo a entender o que você está tentando concluir. Não é que os escribas e os fariseus não fossem pecadores, mas sim que eles não admitiam ser pecadores. É exatamente isso. Isso pode parecer redundante, mas não é. Vamos agora lá para Lucas 5. Há aqui uma conversa fascinante onde Yahushua realmente expõe este ponto. Depois que Yahushua chamou Levi e Mateus para ser um discípulo, ele deu uma festa para o Salvador e convidou seus amigos. Agora, sendo um publicano e uma pessoa excluída socialmente falando, seus amigos também eram considerados marginais sociais. E foi por isso que Levi e Mateus o convidou para sua festa. Vamos dar uma olhada nisso. Comece no versículo 27 de Lucas 5 e leia do 27 ao 32. Ok.
Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele, Yahushua, se levantou e, deixando tudo, seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Yahushua, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Veja que, na opinião deles, uma pessoa verdadeiramente justa nunca se macularia por se socializar com um pecador. Pô, que horror! Basicamente, eles estavam implicando que para Cristo se socializar com eles, ele também deveria ser um pecador e, portanto, ele não era o Messias. Mas a resposta de Yahushua esclareceu sua missão e por quem ele morreu. Agora, Chris, continue lendo os versículos 31 e 32. Ok. Respondeu-lhes Yahushua: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Yahushua não morreu pelos justos ou pelos santos, mas sim pelos pecadores. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é: tudo bem se você não precisa de mim. Eu não vim por você. Eu vim a esse mundo apenas pelos pecadores. Sim, é isso. Esse é um ato bem ousado. Não é. É uma posição bastante precisa. Pense nisso por um minuto. Como cristãos, hoje olhamos aos fariseus com desprezo, uma vez que sua autoconsciente justiça própria passou a simbolizar a hipocrisia. Ah, sim. Na verdade, essa é uma das definições modernas da palavra hipocrisia. A definição do dicionário inclui, e passo a citar, uma pessoa hipócrita cheia de si. Fecha aspas. No cristianismo de hoje, nós não encontramos muitas pessoas, se houver, que afirmam ser justas ou sem pecado. Quase todo mundo admite ser um pecador. Eu sou um pecador, salvo pela graça. É o mantra cristão moderno. Mas deixe-me eu te perguntar uma coisa, Chris. Quantas pessoas realmente querem dizer isso? Quantos admitem ser pecadores só porque isso é o que se espera deles? A verdade é que muitos cristãos se comparam aos outros, achando que todos os outros têm deficiências e erros a serem sanados. Verdade. Lembro-me de um estudo bíblico que eu dava no meio da semana e eu não me lembro qual a passagem estávamos estudando, mas uma das pessoas que estavam participando disse: não acho que eu sou tão ruim assim. Na verdade, eu acho que eu sou muito bom. E eu me recordo de ter ficado tentado e até pensando em dizer: você representa perfeitamente a condição de Laodiceia. Você é miserável, pobre, cego e nu, e nem sabe disso. E ao comparar a tua vida com aquela pessoa, como essa experiência fez você se sentir em relação à tua própria vida? Na verdade, aquela experiência fez eu me sentir muito bem. Veja, eu era um pecador, mas eu sabia dessa condição e eu a admitia. Portanto, eu não era tão pecador quanto ele. Eu pareço muito com você sobre essa forma de pensar. Isso é ser um fariseu moderno. Nós nos comparamos aos outros e, a nosso ver, estamos indo muito bem. Você tem razão. E muitas vezes nós dizemos: posso ser um pecador, mas não estou tão mal quanto aquele pobre e miserável fulano. Eu levo muito a sério a minha dieta, pois eu não como muito açúcar, nunca tomo café e a carne de porco nunca passou pelos meus lábios. Posso assistir a filmes, mas os filmes que assisto não são cheios de violência e nunca assisto filmes que mostrem nudez. Estou indo muito bem em minha caminhada cristã. Exatamente. Eu também me sinto culpado quanto a isso. Ao me comparar com os outros, comparando o que eu faço com o que eles fazem, versus o que eu não faço com o que eles não fazem, eu me avalio muito bem em minha própria visão de mundo. Yahushua morreu para salvar os pecadores, mas obviamente que Yahweh gostaria de salvar aqueles que negam sua pecaminosidade. Mas o problema é que eles não aceitam a Cristo. Somente pecadores podem se achegar a Cristo. Esse é um bom ponto, Will. As pessoas hipócritas não podem porque, para vir a Cristo e aceitar sua justiça, elas devem primeiro reconhecer que são pecadores que precisam de um Salvador. Uma pessoa hipócrita pensa que não tem pecado. E então, do que ela deveria se arrepender? É apenas quando uma pessoa reconhece que não pode se salvar a si mesma que ela pode, então, pela fé, confiar na justiça de Yahushua.
É por isso que, embora Yahushua tenha morrido por todos, ele recebe só pecadores, recebendo somente aqueles que admitem ser pecadores. Isso agora faz sentido. Tudo certo, Will. Dê uma segurada aí que voltaremos a esse assunto depois de um curto intervalo. Você alguma vez na vida já presenciou um terremoto? E o que você fez? Você correu para fora com medo que sua casa ou apartamento desabasse? Você estava ciente do que estava acontecendo? Ou isso aconteceu à noite enquanto você dormia, vindo a descobrir somente no dia seguinte por meio dos noticiários? Qualquer um que já tenha sobrevivido a um terremoto de grandes proporções diria o seguinte: aquele terremoto mudou minha vida para sempre. Os terremotos têm este poder, caso eles causem estragos e destruição sem precedentes. Mas, mais do que destruir mobílias, danificar pertences de extremo valor sentimental, assim como fotos de família, eles podem levar os que sobreviverem a se questionarem o que eles farão de suas vidas e quais são suas prioridades. Será que a partir daquele momento suas prioridades passaram a ser outras? O livro de Apocalipse nos revela que entre o tempo presente e os dias finais deste mundo, haverá 5 terremotos de grande magnitude que terão o seu lugar para um propósito específico: advertir para os eventos importantes que ocorrerão no desenrolar dos eventos finais. Esses terremotos ocorrerão a fim de despertar e advertir a todos para os tempos em que estaremos vivendo, para que possamos sondar nossos corações e colocar nossas prioridades no que realmente importa. Nós não precisaremos ser pegos de surpresa por esses eventos, uma vez que a Bíblia é muito clara sobre isso. Ao presenciarmos todos esses terremotos e os eventos que os cercam, nós, de antemão, saberemos o que nos aguarda. Se você gostaria de saber o que Yahuwah já nos tem revelado sobre os terremotos que sobrevirão em um futuro próximo, visite nosso site. Acesse www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Procure pelo episódio intitulado Alerta: 5 terremotos de grandes magnitudes estão às portas. Yahuwah quer que saibamos o que nos aguarda. Ouça o episódio Alerta: 5 terremotos de grandes magnitudes estão às portas, no www.worldlastchance.com/português. E você também poderá ouvi-lo no YouTube. Quando pensamos sobre a nossa situação como pecador, isso pode ser tanto uma boa nova como uma má condição de nós como seres humanos. A má notícia é que somos pecadores e a boa nova é que somos pecadores. Isso significa que Yah nos aceitará porque ele aceita pecadores. Exatamente, Chris. Nenhum de nós gosta de reconhecer, nem mesmo para nós mesmos, o quão depravados nossos pensamentos ocultos podem ser. Não gostamos de admitir quantas vezes nos arrependemos apenas para voltarmos a cometer o mesmo pecado repetidamente. Mas se você é um pecador genuíno e verdadeiro, isso é uma boa notícia. Se Yahuwah recebe pecadores, isso significa que ele vai te receber também. Isso faz sentido. Eu imagino como ele não receberia aqueles que simplesmente fingem ser um pecador só porque isso é esperado deles. Não é assim que funciona, Chris. Mas para todos os que admitem ser pecadores genuínos e que se sentem desamparados, sem esperança e perdidos, ele os recebe de igual forma. E isso significa que Yahuwah aceita você também. Isso me lembra de uma parábola que Yahushua contou que fala sobre o fariseu e o publicano. Você lembra dessa história? Oh, sim, e é fantástica. Por que você não abre lá nessa história, Chris, e lê-la para nós? Acho que está em Lucas, capítulo 18, eu acho. Como você disse no nosso último segmento, Will, todos somos pecadores, mas nem todo mundo admite ser um pecador. Essa parábola realmente dá um norte para estabelecer as condições para ser recebido por Yah.
Ok, está aqui. Está em Lucas 18, versículo 9 a 14. E diz: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Observe que são aqueles que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e ao fazer isso desprezavam os outros. Ok, me desculpe, eu só queria apontar esse detalhe. Continue, por favor. Ok. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Agora é minha vez de interromper a leitura, pois eu simplesmente amo essa frase. Yahushua disse que o fariseu orava consigo mesmo. Ele estava orando para si mesmo, a fim de que se sentisse em paz e não ser atormentado. Suas orações não estavam subindo a Yah, uma vez que ele estava apenas orando para si mesmo. E eu amo essa descrição, pois ela é bastante pontual. Ok, continuando. Era isso que o fariseu orava consigo mesmo. Ele diz: Ó Yah, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Perceba que ele está listando tudo o que ele faz. Ele está listando suas obras de justiça, que o fazem se sentir muito superior e até se compara ao coletor de impostos. Então, o que diz o cobrador de impostos? O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Yah, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Os fariseus eram tão cheios de si que faziam questão de se levantar e orar em voz alta. E veja bem, Chris, que eram em lugares públicos. Eles ficavam no mercado ou em uma esquina, e isso é o que Yahushua está descrevendo aqui. Por sua vez, o coletor de impostos não procedia assim. Ele ficava de longe. E nem mesmo erguia os olhos ao céu, pois esse homem conhecia sua pecaminosidade, entendendo sua necessidade desesperadora de um Salvador. E então este homem, Yahushua, disse: desceu justificado para sua casa, ou seja, Yahweh o aceitou. Esta parábola ocupa um lugar especial em meu coração, porque mostra que Yah vê através de todo o lixo, das pretensões e obstáculos que criamos, e olha direto em nosso coração. Se é em nosso coração que está o poder de amar e honrar a Yah, ele vê tudo isso. Você pode estar cheio de medo e até pensar que foi muito longe. Ou repetiu o mesmo pecado muitas vezes. E todos nós temos nossos pontos fracos. Eu, por exemplo, eu nunca fui tentado a usar drogas, pois isso nunca foi algo que me atraiu. Mas todos nós temos nossas fraquezas. Eu tenho minhas próprias áreas onde pequei e me arrependi, e depois caí novamente no mesmo pecado. Você faz isso muitas vezes e pode começar a sentir, sei lá, talvez envergonhado, e você tem vergonha de pedir perdão novamente pela mesma coisa? É como se tivesse um determinado número de vezes que você pudesse cair e ainda assim ser perdoado. Eu entendi a tua colocação, mas se você se encontra nessa situação, e ouso dizer, todos nós temos um ponto ou outro, você é exatamente o tipo de pessoa que Yahweh está chamando. E Satanás é quem está inspirando esse espírito de medo. É aquela sensação de que você não pode vir a Yah até que antes você abandone o que te faz pecar. Não dê ouvidos a ele. Você não precisa se afastar de Yahweh e dos méritos do sangue de Yahushua até que você tenha vencido os pecados que ocupam sua vida. Will, eu acabei de ter um momento de inspiração. Você lembra daquele texto que diz que não recebemos um espírito de medo? Sim, 2 Timóteo, eu acho. Certo. 2 Timóteo 1, versículo 7 diz: porque Yah não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Como você acabou de dizer que esse espírito de medo vem de Satanás, falando por mim mesmo, eu devo admitir que é constrangedor ter Yah me perdoando e ainda assim me alegrando em seu amor e perdão, e depois escorregar e repetir os mesmos erros e cometendo o mesmo pecado repetidamente. É vergonhoso. E isso acaba com o nosso orgulho espiritual. Sim, mas é mais do que isso. Chega a um ponto que você começa a se sentir como:
Ok, ele me perdoou todas essas vezes e eu fiz de novo. Agora, para provar a ele o quanto eu estou arrependido, eu tenho que, sozinho, resistir à tentação. 5 ou 10 vezes, ou quem sabe, 539 vezes antes de voltar e pedir para ser perdoado novamente. Parece que eu tenho que provar que eu estou verdadeiramente arrependido antes de voltar e buscar o seu perdão novamente. E isso não é verdade. Eu também já me senti assim, não é verdade. Nós não precisamos esperar para vir a Iar até que tenhamos resistido com êxito à tentação por X vezes. Podemos vir a Ele assim como estamos e Ele nos aceitará. Além disso, Ele sabe que temos dificuldades em deixar de pecar. Mas Ele sabe disso e compreende a nossa condição. Leia, Chris, para nós Jeremias capítulo 3, versículo 22. Jeremias 3, 22. Se você se sente preso neste ciclo sem fim de pecar, ser perdoado, apenas para voltar a pecar novamente, ouça as palavras de Iar para você. Jeremias 3, 22. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. O que devemos fazer? De acordo com o texto, devemos retornar. E o que Ele fará quando voltarmos? Ele vai curar nossas rebeliões. Ele vai curar nossas rebeliões e isso não é algo que possamos fazer por nós mesmos. Nós nunca seremos capazes de nos limparmos de dentro para fora. Certo, podemos fazer isso exteriormente, isso foi o que os fariseus fizeram. Eles eram muito bons em ler uma aparência de santidade exterior, mas eles não conseguiam alcançar esse intento no tocante ao interior, e isso era o que realmente importava. E você sabe o que Cristo diz sobre eles. Escute enquanto eu leio. Está em Mateus 23, versículo 27 e 28. Ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ele tinha um jeito e tanto com as palavras, você não concorda, Chris? A questão é, não se afaste de Iar até que você se limpe, porque a verdade é que não é possível você conseguir esse intento sozinho. O versículo 6 de Isaías 64 diz, abre aspas, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Não se afaste de Iar até que você se torne uma pessoa melhor. Se você fizer isso, você nunca irá a Ele. Quanto mais indigno e indefeso você sabe que você é, mais confiante você estará de que Ele o aceitará, porque Ele disse que o faria. Uma das mais belas promessas da Bíblia é encontrada em João 6, versículo 37. Por que você não lê para nós esse verso? Isso é algo que Yahushua disse, mas lembre-se, Yahushua nasceu para nos revelar como o Pai seria se ele fosse um ser humano como nós. Portanto, as palavras de Cristo na realidade são as palavras do Pai. E o que Iá nos diz? E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que vai a Ele, que é aquele que admite, sim, eu sou um pecador que carece da graça de Iá e eu sou um pecador que precisa de um Salvador. Essa pessoa de forma alguma será lançada fora. E não espere que você sinta o desejo de se chegar a Iá, uma vez que foi Ele mesmo que plantou isso em nosso coração e é por isso que temos esse desejo de sermos perdoados. Esse processo é Iá operando em nosso coração com o fim de nos atrair a Ele. Uma coisa que nos dá segurança quando caímos é lembrar de todas as outras pessoas que Iá já as aceitou para o seu reino. Nessa lista temos Noé, aquele que se embebedou, temos também Moisés, Davi, Paulo e todos eles eram assassinos. Davi era um assassino, um polígamo e um adúltero. E todos foram aceitos e perdoados. Se Iá os aceitou, podemos ter a certeza de que ele nos aceitará também. É claro que sim. Yahushua não morreria por nós apenas para deixar-nos morrer. Não gostamos de sentir nossa indignidade, mas a boa nova é: Yahushua morreu para salvar os pecadores. Isso significa que se você é um pecador, ele morreu por você. E Iá recebe pecadores. Você é um pecador?
Sem dúvidas. Então ele morreu por você e por mim, e Yahweh irá nos aceitar a todos. Nós não precisamos parecer melhores do que somos, pois somos pecadores. Admita. É o seu reconhecimento de que você é um pecador que garante a sua aceitação por Yahweh. Não se afaste do Salvador só porque você é um pecador. Não se afaste só porque você não é um teólogo ou estudioso da Bíblia. Não se afaste só porque você tem vergonha de ficar repetindo os mesmos erros continuamente. Venha como você está e você será aceito. Acho que, às vezes, nós temos a ideia de que podemos cometer uma certa quantidade de pecados e depois disso pensamos: que pena, isso é muito triste, não há mais perdão para nós. Mas não é assim que funciona. O amor e a graça de Yah são ilimitados. Se você se sente pecador e sem valor algum, reaja. Você é aquele pelo qual Yahushua morreu. Não há nada que você tenha feito ou possa fazer para que Yahweh lhe dê as costas. A única coisa que pode te atrapalhar é a sua escolha pessoal. Assim, faça a sua escolha. Estenda a mão da fé e agarre-se à promessa, pois a salvação é sua. Tudo o que você precisa fazer é aceitá-la pela fé. Amém. Tudo depende de nós, de nossa escolha pessoal, se estamos salvos ou perdidos. Eu gostaria de encerrar com um belo convite de Apocalipse 22, que é um dos últimos versículos da Bíblia. Diz: "E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida." Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Tenho boas e más notícias. Qual das duas você quer primeiro? Bem, a má notícia é que não há nada que você possa fazer para se preparar para a segunda vinda de Yahushua. E você tem tentado? Se sim, não creio que você tenha tido grande sucesso. A boa notícia é: Yahushua está no controle de tudo. Visite o site www.worldlastchance.com/português e procure o artigo A Justiça de Yahushua, a Esperança para os Pecadores. Mais uma vez, o título é A Justiça de Yahushua, a Esperança para os Pecadores, no www.worldlastchance.com/português. Ele tem cuidado de você. Você está em boas mãos quando você confia nele. E aí, Chris, qual é a nossa pergunta de hoje para a nossa caixa de mensagens diárias? Bem, vamos ver. Está vindo de Nigel, de Bristol, Inglaterra. Aqui estão algumas curiosidades para adicionar à sua coleção, Will. Durante a Guerra Fria, no caso de um ataque nuclear, Bristol foi listada como a 4ª cidade da Inglaterra que deveria ser procurada para buscar abrigo. Bem, creio que é bom me sentir importante pelo fato de estar morando em uma cidade como Bristol. Se você conseguir viver por uma quantidade de anos que você possa curtir a vida, seria legal. E qual é a pergunta de Nigel? É uma excelente pergunta. Eu acho que todos nós podemos tirar proveito de uma pergunta como essa. Ele escreve: o que a Bíblia diz sobre pensamentos impuros? Este tem sido para mim um grande desafio. Acho que é um desafio para a maioria de nós, Nigel. Mas é algo que precisamos ter claro em nossa mente. Provérbios 23, versículo 7 nos diz que como uma pessoa pensa em seu coração, assim ela o será. E eu não acho que a maioria de nós percebe quanto dano esses insignificantes pensamentos podem ser em nossas mentes, e é assim que Satanás ganha terreno.
Eu estava lendo um livro cristão uma vez e o autor disse algo que sempre me marcou. Provavelmente eu não posso citá-lo palavra por palavra, mas o ponto principal era: a tentação externa encontra a corrupção interna e caímos em pecado. Muito bom, Chris, e profundo também. E Satanás sabe disso. Um pensamento nada mais é do que uma ideia. No entanto, se você insistir nisso, nutri-lo e se demorar em tais pensamentos, isso te levará à ação. Obviamente, isso pode ser bom se o que você estiver pensando seja uma coisa boa, mas pode ser muito prejudicial se o pensamento for mau. Mas é pecado ter maus pensamentos? Claro que não. Satanás pode implantar em nossa mente maus pensamentos, mas ele não pode lê-los e assim trabalhar com essas possibilidades. Essa é a tal da tentação. Exatamente. E a tentação não é pecado. Lembre-se de que o próprio Cristo foi tentado a desistir porque suas emoções pareciam que Iá o havia abandonado enquanto ele estava pendurado no madeiro. Isso é verdade. Ele até disse: Deus meu, por que me desamparaste? E isso não foi considerado um pecado, pois ele estava simplesmente colocando suas emoções em palavras. Os pensamentos só se tornam pecados quando insistimos neles o suficiente para levá-los a ações erradas. Você já esteve, Chris, em uma situação em que você realmente queria fazer algo, mas sua consciência te convenceu de que você não deveria, mas você realmente queria? Se você acabou fazendo o que você intentava fazer, você poderia me dizer por quê? Bem, suponho que seria porque, em última análise, eu fui capaz de legitimar tal ato. E ignorar aquela voz suave e mansa falando aos seus ouvidos. É dessa forma que nossos atos se tornam um pecado, e é assim que Satanás trabalha em nossas mentes para nos levar a ações erradas. Então, o que podemos fazer com esses pensamentos que nos incomodam? Como os controlamos? Você não consegue, pelo menos por suas próprias forças. Abra Chris em Gálatas 5. Há uma passagem interessante lá que lista o que Paulo chama de obras da carne, seguidas pelos frutos do Espírito. Gálatas 5? Versículos 19 a 25. O que diz? Diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Iá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. As obras da carne, assim como os frutos do Espírito, todos começam com pensamentos que acontecem no interior de nosso coração. Qual você escolhe cultivar, o bem ou o mal? Nós nunca devemos esquecer que Satanás não pode forçar a nossa vontade. As pessoas gostam de dizer: o diabo me fez fazer isso, mas ele realmente pode forçar a nossa vontade? Não, claro que não. Não pode. Iá nunca permitiria isso. Portanto, tudo se resume às nossas escolhas pessoais. Quais pensamentos vamos nutrir? De quais pensamentos iremos nos afastar? As ações más começam primeiro como pensamentos maus. Tudo bem, mas como vamos fazer isso? Eu não sei sobre você, mas às vezes os pensamentos podem ser tão persistentes que é muito difícil bani-los, mesmo quando você quer fazê-lo. É difícil porque você está tentando fazer isso por sua própria conta. Frequentemente citamos Ezequiel 36, 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso é um presente, e esse é o trabalho que Iá fará em nós e por nós se o pedirmos. A nossa parte é pedir e cooperar com ele. Ok.
Então, falando de uma forma prática, como devemos cooperar com ele especificamente? É claro que é sobre os pensamentos que estamos tratando neste momento. Bem, uma forma de cooperar com o Yah é sendo muito cuidadosos com o que escolhemos colocar em nossas mentes. Que filmes assistimos, que livros lemos, que jogos jogamos. Todos esses são caminhos para a alma e, ao salvaguardar esses caminhos, cooperamos com o Yah. Salomão aprendeu isso de maneira mais difícil. Leia Eclesiastes 2, versículo 10. O que esse verso diz? Vamos ver. Ok, diz, abre aspas, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Tudo o que Salomão via, ele queria tomar posse. Tudo o que ele queria, ele se entregava. Ele não guardava as avenidas da alma de forma alguma. Foi exatamente o oposto. Agora, Chris, leia o versículo 11. Qual foi o resultado? Olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Salomão chegou ao fim de sua longa jornada aqui nessa terra e percebeu que não havia alegria duradoura na condescendência com o pecado. Filipenses 4, versículo 8, nos diz exatamente como podemos cooperar com Yah na salvaguarda de nossos pensamentos. Deixe-me voltar lá muito que rapidamente. Já encontrei. Diz, abre aspas, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Medite e se demore nessas coisas, e é assim que cooperamos com Yah. A seguir, vamos ver o que o livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8 tem a dizer. Você poderia ir lá para esse texto? Claro que sim. Não vos enganeis. De Yah não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Em outras palavras, o que escolhemos nos entregar determina que tipo de colheita devemos ceifar em nossas ações e em nosso caráter. Escolhemos testemunhar o pecado e nos entreter contemplando o mal, ou escolhemos encher nossa mente com a palavra de Yah? No final das contas, a verdadeira vitória sobre as ações pecaminosas que surgem de maus pensamentos vem apenas como um presente de Yah. À medida que ele limpa nosso coração, o pecado se torna desagradável para nós. Então a questão é: estamos enchendo nossas mentes com as promessas dadas a nós? Estamos escolhendo meditar sobre isso? Ou estamos gastando nossos momentos de ociosidade em buscar coisas mundanas? Isso me lembra do Salmo de número 1. Ouça-o enquanto eu leio. Ele é muito inspirador. Diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei de Yahua, e na sua lei medita de dia e de noite. É assim que Yah escreve sua lei em nossos corações. Quando nossas mentes estão cheias de sua santidade e quando o nosso desejo mais profundo é agradá-lo, os pensamentos perversos perdem o controle sobre nós. A Bíblia é uma coisa um tanto diferente, pois quanto menos você a lê, menos você deseja lê-la. Mas quanto mais você a lê, mais você gasta tempo na palavra de Yah. E mais faminto você fica por ela e mais você quer extrair dela. É assim que cooperamos com Yah e aprendemos a controlar nossos pensamentos. É nossa escolha decidir no que escolheremos concentrar os nossos pensamentos e no que gastaremos nosso tempo. Yah nunca forçará nossa vontade e por nós mesmos não conseguiremos vencer o maligno. Precisamos que Ele nos dê esse novo coração e escreva sua lei em nosso interior. Mas Ele precisa que cooperemos com Ele fazendo uma rendição total, escolhendo desviar nossos olhos da iniquidade e nos concentrarmos nele. Então, nossos pensamentos irão refletir a realidade do que Ele já fez em nossos corações. Amém. É sempre um presente de Yah.
Se você tiver alguma pergunta para o Will, visite o nosso website no www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Sempre gostamos de ouvir nossos ouvintes. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de A. Alan e Candice Hesiod ficaram bastante emocionados quando Candice deu à luz a uma preciosa menina, a qual chamaram de Madison. Como todos os pais frescos, as noites sem dormir e os dias de cansaço foram preenchidos com a emoção desta nova vida que veio ao mundo. Mas apenas 6 dias depois, Madison veio a óbito. Eles sabiam que algo estava errado com ela e, deixando a TV ligada e uma panela de macarrão no fogo, levaram a criança para o hospital, onde ela, muito que prontamente, foi ligada aos monitores. Naquele instante, os monitores mostravam em suas telas linhas sólidas e planas. Os pais nunca deveriam ter que enterrar seus filhos, e ainda lá no hospital, Alan e Candice se encontravam sentados e em silêncio. Estavam atordoados e incapazes de compreender o que acabara de acontecer. De repente, e inexplicavelmente, 2 minutos depois que o coração de Madison parou de bater, ele voltou a funcionar. O nível de emoções foi tão intenso que o casal não sabia nem o que pensar. Essa seria uma esperança que poderia ser frustrada novamente? As próximas horas foram uma correria só, com máquinas e testes para todos os lados. Os novos pais ficaram horrorizados ao saber que sua filhinha, que aparentemente nascera perfeita, agora é diagnosticada com um problema cardíaco muito raro e extremamente complicado. Síndrome do coração direito hipoplásico associado à coarctação da aorta, múltiplos desvios septais e seio coronário totalmente coberto. Em outras palavras, seu coração estava cheio de buracos e uma artéria estava torcida, restringindo o fluxo sanguíneo. Embora houvesse tratamentos bem-sucedidos para a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, nenhum bebê nascido com essa síndrome havia sobrevivido mais do que poucas semanas. Para sobreviver, Madison precisava de uma cirurgia de emergência, mas não havia hospitais capazes de realizar uma cirurgia tão especializada, uma vez que eles estavam morando no Japão. Ela teria que ser levada de avião para os Estados Unidos e para um dos poucos hospitais que tinha uma equipe médica experiente nesse tipo de cirurgia. O problema era que, quando os médicos descobriram qual era o problema, Madison já havia sofrido de insuficiência hepática renal respiratória e todo o seu sistema gastrointestinal estava paralisado. Se ela ficasse no Japão, ela morreria. Se ela voasse para os Estados Unidos, ela teria apenas 1 a 2% de chance de sobreviver ao voo. Levou 2 dias para ser providenciado um voo médico especializado do Japão para os Estados Unidos. E quando a família chegou ao Hospital Infantil Rady, em San Diego, Califórnia, o estado de saúde de Madison ainda estava mais comprometido. Os médicos disseram que Madison estava fraca demais para sobreviver à anestesia geral naquela situação. O melhor que eles podiam fazer era mantê-la em boas condições até que ela viesse a óbito. Alan e Candice foram novamente colocados em uma situação em que eles teriam que aguardar no hospital por notícias que poderiam não ser tão agradáveis. No entanto, 2 dias depois, o médico disse-lhes que os sinais vitais de Madison haviam se estabilizado o bastante para tentar fazer a cirurgia. Embora ainda fosse arriscado e ela tivesse apenas 10 a 15% de chance de sobreviver à operação, ele achava que os benefícios compensavam os riscos. A cirurgia foi longa e estarrecedora. Será que a menina sobreviveria? E mesmo que o fizesse, que tipo de vida ela teria? 9 horas após o início da cirurgia, o cirurgião entrou na sala de espera sorrindo. A cirurgia foi super bem e Madison está em boas condições, disse ele. Nos anos seguintes, Madison passou por 4 cirurgias cardíacas, uma cirurgia gastrointestinal, quase uma dúzia de cateterismos cardíacos e muitas hospitalizações.
Mas hoje, a menina que todos imaginavam que não sobreviveria e cujos rins estavam menos de 5% de sua funcionalidade e cujo fígado funcionava com menos de 10% de sua capacidade e cujos pulmões estavam funcionando com menos de 40%, é uma criança feliz e radiante, cujos sorrisos e gargalhadas trazem grande alegria para sua família. Ao lembrarem das lutas e triunfos dos últimos anos, Alan e Candice relatam, abre aspas, temos visto Yahuwah usando Madison para influenciar a muitos em várias situações, inclusive médicos. O testemunho de sua recuperação milagrosa fez com que compreendêssemos melhor quem somos e, o mais importante, o que ele pode fazer por nosso intermédio. Todos os profissionais médicos que trabalharam no caso de Madison nos dizem de vez em quando que não havia nenhuma esperança para salvá-la, mas o grande médico nos ensinou que a esperança que tínhamos era o bastante para trazê-la de volta da morte para uma vida gloriosa. Fecha aspas. A morte de Yahushua na cruz traz consigo bênçãos ilimitadas. Em João 10, versículos 10 e 11, Yahushua explica: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A vida em um mundo pecaminoso pode ser difícil, mas não importa o quão difícil seja o caminho, você tem um amigo que caminha ao seu lado a cada passo desse caminho. Salmo 84, versículo 11 afirma: porque Yahuwah Adonai é sol e escudo, Yahuwah dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Recebemos grandes e preciosas promessas, vá e comece a reivindicá-las. Eu devo confessar, Will, que a sua perspectiva sobre o tópico de hoje me pegou de surpresa. Estamos tão acostumados a pensar de forma inclusiva e de que somos todos pecadores, portanto Cristo morreu por todos e, tecnicamente, por ele ter feito o que fez, os únicos que realmente podem se beneficiar com a sua morte são aqueles que reconhecem plenamente que são pecadores. Então, a minha pergunta para você é: e aqueles que não reconhecem? Ou talvez não percebam que são grandes pecadores? E aqueles que apenas falam da boca para fora que são pecadores? Existe esperança para eles? Com certeza, sempre há esperança, porque tecnicamente sim, Yahushua morreu por todos. Abra Chris em Apocalipse 3. Esta é a passagem que dá esperança àqueles que são cegos ao não verem quão pecadores eles são. Na verdade, ser cego para o quão ruim e pecaminosos eles realmente são é o pecado da igreja do tempo do fim. Leia Apocalipse 3, versículos 14 a 17. O que está escrito lá? Diz: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yah. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. A igreja de Laodiceia simboliza os crentes da geração final, e somos a igreja pós-reforma protestante. Com o advento da internet, temos muitos recursos à nossa disposição. E como o Yah está restaurando a verdade, temos presenciado esse fato diariamente e, portanto, sabemos muito mais do que qualquer geração que viveu antes da nossa. E é exatamente esse conhecimento que leva ao orgulho espiritual. É um conhecimento intelectual. Um conhecimento intelectual ao invés de uma experiência que brota do coração. É exatamente isso. Então, em vez de cavar por mais verdade, os laodiceanos presumem que têm toda a verdade necessária para alcançar a salvação. Eles não precisam de mais luz, porque já possuem tudo o que precisam. Eles dizem: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Enquanto na realidade eles são infelizes, miseráveis, pobres, cegos, nus e carecem de tudo.
Mas Yah não os deixa se debatendo em sua ignorância. Leia agora para nós os versículos 18 a 20. Ok. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. A mensagem para os laodiceanos é uma mensagem de amor. É um aviso de misericórdia. Yah quer salvar a todos. E então, para aqueles que estão cegos pelo orgulho espiritual, ele diz: venham a mim. Vou te dar tudo o que vocês precisam para serem salvos. Eu vou te dar o ouro da fé, as vestes brancas da própria justiça do Salvador e colírio espiritual para que vocês possam ver. Como todos os outros elementos da salvação, Yahweh nos supre com tudo o que precisamos. Compreendo. E como podemos usufruir de tudo isso, uma vez que os laodiceanos são cegos e não veem o que eles carecem? Como pode haver esperança para eles se nem mesmo percebem que precisam de ajuda? E você, Will, sabe o que eles dizem? E o primeiro passo que um dependente químico deve dar é reconhecer que precisa de ajuda. Então, sem saber que precisam de ajuda, como os laodiceanos podem obter a ajuda que precisam? Pela fé. A única coisa que qualquer um de nós pode fazer e a única parte que desempenhamos é estender a mão da fé para aceitar o presente. E só isso. Eu não entendi. Nesse caso, como a fé ajuda? Em oração, diante de Yah, abra a sua Bíblia e apresente a ele esta passagem de Apocalipse 3. Diga: Pai, eu não enxergo nada. Não vejo como posso ser tão cego e tão mau quanto a sua palavra diz. Mas sei que sua palavra nunca mente. Portanto, pela fé aceitarei que o conselho da testemunha verdadeira se aplica a mim também. Pela fé, acreditarei em ti que sou verdadeiramente tão infeliz, miserável, pobre, cego e nu como você diz. Por favor, me dê o ouro provado no fogo, a vestimenta branca e o colírio, assim como você prometeu para que eu seja salvo. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Exatamente. Só porque você não vê a sua condição, não significa que você ainda não possa ser salvo. Nossa parte sempre é exercer fé. Portanto, exerça a fé de que o que a palavra de Yah diz de você é verdade. Você está mal e precisa de um Salvador. Mas o que é bonito em tudo isso é que você é exatamente o tipo de pessoa que Yahweh quer salvar. Deixe sua fé agarrar-se à promessa e venha a Ele agora mesmo, assim como você está, e você não virá em vão. Isso me lembra daquele hino: o maior dos pecadores sou eu. Yahushua derramou seu sangue por mim. Morreu para que eu vivesse eternamente. Morreu para que eu tivesse vida eterna. Como o ramo está ligado à videira, eu sou dele e ele é meu. Ou como diz um outro hino: não trago nada em minhas mãos, mas simplesmente me agarro à tua cruz. Na eternidade, ninguém afirmará ter sido salvo por seus próprios esforços. É tudo um presente da graça divina, não é mesmo? Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas.
Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.